Olá, sou Marcelo de Aste Livre. Pois a ti te ha passado em alguma ocasião de que tu sentiste muita dificuldade de ter que dizer não a uma situação, dizer não a uma pessoa, dizer não a um projeto, dizer não a um amigo, dizer não a um familiar? Pois se a ti te ha passado isso, quédate aqui nesse vídeo e vamos ver o que podemos aprender dessas situações. Pois supostamente, algumas pessoas podem chegar a sentir coisas e sentimentos verdadeiramente intensos. Sentimentos como esses, como a angústia, o medo, a ansiedade e a frustração, solamente com o hecho de pensar de ter que dizer não a alguma pessoa. Outras podem chegar a um nível de evitação, de evitar, algumas vezes hasta perder coisas importantes por el medo a ter que dizer não. Então a pergunta é, por que ocorre isso? Se algumas pessoas têm uma facilidade tremenda de dizer não, por que outras pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer não? El não, que significa? E é interessante porque a mim me gusta muito a etimologia das palavras e el não vem do latim non, non, que significa ni una cosa. É dizer, el não quer dizer que não há absolutamente nada. Então uno diz, wow, que descobrimento, como é que chegaste a essa conclusão? Sim, mas verdadeiramente, vamos entender um pouco mais profundo o que quer dizer. Pero antes quisiera contar uma história personal. Eu, sinceramente, he sido uma pessoa que sempre he tenido muitíssima dificuldade de dizer não. Me acordo em minha juventude que em algumas ocasiões cheguei a perder oportunidades simplesmente com o hecho de ter que dizer coisas que a mim não me gustavam, porque pensava que poderia molestar as pessoas e que eu estaria sendo uma pessoa supostamente de mala educação a hacerlo. Então, de onde vem todo isso? É interessante porque nós outros como seres humanos me gusta falar sempre das 10 dimensões que temos como ser. E, 10 dimensões, que coisa é essa? Supostamente nós outros, desde uma perspectiva um pouco mais profunda, nós outros temos dimensões internas, porque muitas vezes simplificamos excessivamente nós outros como seres humanos, como corpo, mente e espírito. Pero verdadeiramente nós temos níveis um pouco mais profundos internos. Então, se nós falamos de um contexto mais psíquico, ou seja, desde um contexto mais psicológico, nós temos dimensões internas que temos que relacionar com ela. E isso que quer dizer? A mim me gusta sempre o exemplo de que, supostamente, quando tienes tu casa e vas a acender a lâmpada, ¿vale? E tocas o interruptor, saber que a energia, supostamente, del interruptor, ao tocar, chega a lâmpada e la enciende. Pero se nós volvemos a las dimensões anteriores, vamos ver que antes de chegar a eletricidade no interruptor, há eletricidade na caja central. Pero antes de chegar à caja central, há eletricidade e um reloj que vem da calle. Antes de chegar ao reloj, há um transformador que transforma essa energia. E antes de chegar ao transformador, há uma torre de alta tensão. E antes de chegar à torre de alta tensão, há um generador de energia de alta tensão. Então, para chegar hasta a lâmpada que nos vai encender, há vários passos anteriores de dimensões que chegam essa energia hasta essa lâmpada que se encende. Então, nós como seres humanos temos 10 dimensões, desde uma perspectiva, bueno, ¿por que 10 dimensões? Pero sim, supostamente, essas 10 dimensões fazem que todo o que nós recebemos tem que passar por elas hasta que manifestemos, ¿sí? Então, eu quisera falar solamente de dois ao princípio, dessas 10 solamente de dois, aunque cada uma delas corresponde a aspectos, pero quisera falar de la dimensão do entendimento, que essa dimensão é uma dimensão que nós exploramos muitíssimo e la temos bastante ativa, já que a parte do entendimento ela cumpre a função de organizar, de planificar, de ordenar as coisas. O entendimento é sumamente importante, aunque há desequilíbrios, já que o entendimento tem desequilíbrios por excesso ou por falta. É decir, quando uma pessoa se cierra demasiado em querer entender todo, pode chegar um momento que esse excesso de necessidade de entendimento pode também bloquear uma pessoa, como também a falta de, é dizer,
a não búsqueda de entendimento nenhum também pode bloquear uma pessoa. Então, esse excesso, essa falta, hace com que o entendimento, algumas vezes, essa dimensão do entendimento se veja um pouco desequilibrada. Pero qual é o desequilíbrio maior do excesso de, digamos, dessa dimensão do entendimento? A lógica em si, ela cumpre uma função essencial no mundo. De hecho, quando temos as coisas ordenadas, quando temos as coisas que estão planificadas, é muito mais fácil de transmitir. Pero lo que ocorre que um dos equilíbrios mais grandes dessa dimensão é a necessidade constante de segurança. De hecho, quando nós temos algo ordenado, que temos algo compreendido, queremos manter-nos aí, já que já hemos logrado algo, então há uma zona de conforto, não? E depois teremos uma seguinte dimensão, que é a dimensão da sabedoria. A sabedoria é uma coisa muito interessante, já que podemos entrar aí dentro da filosofia e ir com profundidade. Pero não se trata disso. A sabedoria, ella, desde essa perspectiva de dimensão, ella vem desde um mundo simbólico, que é o que nós chamamos a inteligência sem lógica, que é a intuição. ¿Sí? E essa dimensão da inteligência sem lógica, que é simbólica, ela move supostamente desde uma perspectiva de excesso ou de falta. Então, quando uma pessoa excede nessa dimensão, é quando a pessoa quer crer solamente em las coisas transcendentales, quando a pessoa só vê os aspectos simbólicos do mundo, ¿sí? E quando uno excede excessivamente, é como que uno parece que vai sair desse mundo e que nada de aqui tem sentido. E o outro fator é quando a pessoa quita a importância disso. Ou seja, eu não creio em nada, a mim me dá exatamente igual, para mim o que significa o que está passando e ponto e nada mais. Então, também a falta causa desequilíbrio. Pero qual é o aspecto mais importante dessa dimensão? É que essa dimensão, que é a intuição, que é a parte simbólica, ela move a vontade. E a vontade é algo que tem muita força no ser humano, já que se vas ver realmente com bastante claridade, nos podemos dar conta que a vontade não é lógica. Há vezes que uma pessoa tem ganas de fazer algo e que realmente não há nem como justificar, simplesmente sinto o desejo de fazer. De hecho, necessitamos muitas vezes dar lógica às coisas para justificar-nos a nós outros, ou até mesmo para os demais ou a sociedade, não? Então, o que ocorre? Essas duas dimensões, por exemplo, tanto do entendimento quanto da sabedoria, por que me he centrado em essas duas? Justamente porque esses desequilíbrios de excesso e de falta são causantes muitas vezes de essa dificuldade de dizer não. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, a fortaleza verdadeira, quando nós chamamos fortaleza, quando uma pessoa tem caráter, não? Como muitas vezes é muito comum dizer, tenho caráter, é quando uno sabe dizer não a si mesmo. ¿Sí? Por quê? Porque quando uno sabe poner limite em si mesmo, é quando uno está conhecendo os aspectos que debilitam seu caráter. ¿Sí? E quando uno aprende a poner limite em si mesmo, uno sabrá poner limite aos demais. Por quê? Porque quando eu trabalho os aspectos que limitam meu caráter, eu automaticamente também poderei limitar os aspectos que podem fazer mal a mi ser, não só o caráter nesse caso. Então, o que passa? Supostamente, essa capacidade de dizer não entra no entendimento, ¿sí? Por quê? Porque o entendimento é quando nós outros temos que evaluar as coisas. E a evaluação é quando eu digo, bueno, pois dentro da realidade, o que eu estou fazendo realmente é necessário de ser, não? Por exemplo, no mundo dos negócios, algumas vezes no contexto familiar, como é um caso de uma relação, muitas vezes poner limite na própria família para que não intervenga em tua relação, por exemplo, de pareja, é necessário. Ou algumas vezes, por exemplo, com a própria amistade, os amigos são pessoas muito importantes, pero também saber poner limites em quanto a supostamente aspectos que não correspondem, não? Então, saber poner limite é parte importante hasta mesmo do amor, ¿sí? De la autoestima, ¿sí? De hecho, a autoestima é um fator interessante porque supostamente muitas vezes se habla muito sobre o tema de autoestima es querer-se, não?
Então, sempre hago a pergunta, o que é querer-se? ¿No? Entonces, el quererse muchas veces también es poner límites a sí mismo, ¿no? El quererse muchas veces también es poner límite a los demás. Entonces, cuando una persona aprende a tener en cuenta y reconocer, porque lo primero es reconocer, porque muchas veces cuando la persona tiene dificultad de decir no, ella busca muchas justificaciones, yo no lo hice porque no era el momento, yo no lo hice porque, claro, va la persona a sentirse mal. Entonces, se busca muchas justificaciones, pero verdaderamente esas justificaciones son una forma de realmente quitar la tensión interna que uno tiene para poder sobrellevar la situación. Entonces, la autoestima, en verdad, es quererse a sí mismo. Y quererse a sí mismo es, bueno, o que yo realmente deseo para mi vida, ¿sí? Y poner límite en las cosas que no están permitiendo que yo vaya en dirección a lo que quiero para mi vida. Eso es quererse, ¿sí? Quererse também é poner limite em los aspectos negativos que impedem que eu manifeste lo mejor mío. O sea, de hecho, não solo é saber lo que quero, como também saber lo que não quero, ¿sí? Después, es importante para la autoestima querer otras personas, porque naturalmente nosotros como seres humanos, si no queremos otras personas, tiene un riesgo de quererse demasiado y transformarse en un narcisista, ¿sí? Un psicópata narcisista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener desequilibrio por exceso o por falta, ¿no? Entonces la autoestima puede ser no saber reconocer a mis valores, no saber poner límites en los aspectos que me impiden ir a lo que quiero, no saber lo que quiero, eso es falta, ¿no? Pero el exceso también es cuando yo me quiero demasiado, solo quiero lo mío, no me importa nada y ni nadie más. Entonces, hasta para equilibrar nuestra autoestima, también es necesario querer otras personas o ver los aspectos positivos de las personas o transmitir lo mejor de nosotros para otras personas. Pero también hay que saber poner límite, porque si no se transforma en dependencia. Porque si yo doy demasiado, busco sempre intercâmbio, chegará um momento que dependo sempre do externo. Então, está entre eu reconhecer que tenho que poner limites da dentro para poder manifestar o melhor de mis desejos e, sobretudo, de mis capacidades, e também dar afora, pero poner limite afora para que eu tampouco esteja na dependência externa. E nesse sentido, por exemplo, o amor próprio ele cumpre uma função importante, porque há uma frase que me gusta muito que diz: ame al próximo como a si mesmo. Pero eu aprendi que há que utilizar essa frase também ao revés. Ame a si mesmo como amas al próximo, não? ¿Por quê? Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? ¿Sí? E, aunque parezca mentira, o amor também é límite, ¿sí? ¿Por quê? Porque os límites, eles têm um fator muito marcado. Os límites, eles estão dizendo que há uma zona de importância, porque os límites não são só debilidades. Os límites quer dizer que aí é um terreno também fértil para o crescimento. Então, por exemplo, amar a outra pessoa é quando eu reconheço seus limites, ¿vale? E eu vou a essa pessoa, ao invés de tocar em seus limites para debilitá-la, eu vou a essa pessoa e vou falar com ela de que percebo seus limites e, sobretudo, vou compartilhar com ela o que está a meu alcance para que ela salga ou queira sair ou decida sair ou se decide sair desses limites, acompanhá-la. Então, se amar também é respeitar os limites, ¿sí? Dizer não também é amar. Pero o que passa é que há um contexto social que hace com que, de hecho, a pessoa mais bem reconhecida na sociedade é a que nunca disse não, ¿sí? Porque essa é a que todos les gusta, porque essa só vai acatar o que os demás querem. Naturalmente, quando uma pessoa tem dificuldade de dizer não, ela não sabe o que quer para si mesmo. Pero também é importante para que uno vá em direção ao que sabe o que quer, também dizer não a esses vícios que suelen ter, essas tendências emocionais que suelen ter, porque todos nós temos vícios emocionais, temos condicionamentos que são formas de pensar, são crenças que levam a uma conduta emocional, porque a emoção é uma a emoção é uma condição que nos leva a criar uma tendência repetitiva
e que muitas vezes a pessoa queda nesse vício. O que sente alimenta o que pensa alimenta o que sente, e a pessoa não consegue sair desse vício, não? Então, se nesse caso, por exemplo, eu tenho um vídeo que habla um pouco sobre os errores, por exemplo, aprender dos errores te conecta com o infinito, que está em meu canal. Depois vou pôr aqui em el descritivo para que puedas ver e ver de que forma é que também nós outros podemos aprender os errores, porque muitas vezes uma pessoa pode dizer, bueno, pues eu tenho hoje medo de dizer não porque eu me he equivocado muitas vezes, pero também podemos aprender os errores, ¿sí? Uno não tem que simplesmente dizer, bueno, como me equivoquei, agora já não digo não nunca, não? Absolutamente, igual de igual forma como uma pessoa também diz, não, eu aprendi a dizer não, agora digo não a todo. Absolutamente, porque nós não podemos estar nem em desequilíbrio por excesso e muito menos por desequilíbrio em falta. Nosso trabalho é estar em um movimento constante, ¿sí? No sentido de que temos que saber dizer não, temos que soltar o não, temos que poner o não, temos que ir evaluando e reevaluando em cada momento. E nesse caso, por exemplo, volto a dizer a frase: ame el próximo com a si mesmo, pero ame a si mesmo para poder amar el próximo. Porque se não amas a si mesmo, como vas a amar a outra pessoa? Não? De hecho, é um fator interessante porque quase sempre uma pessoa que suele ter dificuldade em dizer não, suelen ser pessoas que sempre estão dando, pero inconscientemente estão dando o que não têm para ver se alguém dá o que não se sabe dar a si mesmo. E é um fator muito importante de trabalhar, já que o não, ¿vale? Ele, aunque não tenha, como diz o próprio significado etimológico, nenhuma sola coisa, ele sim transmite muitas coisas, sobretudo importância. Quase sempre uma pessoa, quando sabe o que quer, ela vai ter o foco também de saber o que não quer, porque quando eu sei o que quero, automaticamente estarei dizendo não a muitas outras coisas. Então, por isso que ele não vem de nenhuma sola coisa, porque quando eu digo não a algumas coisas, eu só estou dizendo o sim a uma sola coisa. Ok? Pois espero que les haya gostado e todos que estejam acompanhando o canal, vamos estar buscando poner vídeo diariamente e sobretudo para que pueda aportar sobre o que é Hazte Livre com a tu vida emocional. Um saludo forte, hasta o próximo vídeo e tchau.